Eu sou Alberto Chaves, neurocoach, hipnólogo, terapeuta holístico. Eu vim falar um pouquinho sobre essa tão falada, né, hipnose de emagrecimento que o pessoal aí tá pedindo tanto, tá comentando tanto. Ou como que funciona. Em primeiro momento, é muito bom falar que existem alguns mitos em relação à hipnose, principalmente essa situação da hipnose fazer mágica, né? Isso não acontece, não existe mágica na hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para poder auxiliar bastante aí o processo de compulsão alimentar, de ansiedade, ajuda muito nesse processo. Só que existem outras técnicas agregadas que auxiliam bastante também na redução de peso e até na eliminação de algumas compulsões, né? Porque a gente sabe que não existe só compulsão alimentar e às vezes as pessoas estão passando por outras compulsões. É muito comum, principalmente dentro do processo alimentar, as pessoas passarem por substituição de compulsões, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está trabalhando com processo de dietas, entre outras coisas, que a gente acaba substituindo o processo de compulsão, né? É bem importante a gente falar como acontece esse processo, como que ele é feito, né? Para as pessoas entenderem melhor, assim, para desmistificar um pouco esse processo, porque tem muita gente que me procura e pergunta assim: se eu fizer hipnose de emagrecimentos, eu vou poder comer pizza? Eu vou poder comer hambúrguer, vou poder comer gordura? Gente, é lógico que você pode, né? Só que você não vai emagrecer. É simples assim, tá? É justamente ao contrário, né? O processo de hipnose ele vem para poder auxiliar aqui todo o trabalho que você tem para fazer, que é justamente para você não sentir dor no processo. Porque a gente mudar hábitos não é uma coisa tão simples assim, principalmente para pessoas compulsivas, pessoas que têm problemas com alimentação, que não é uma coisa tão simples falar assim: olha, você está com 120 quilos ou 130 quilos, você vai ter que emagrecer 30. Não é tão comum. Olha, começa a se alimentar direitinho, está aqui um cardápio, eu vou passar para você. Por quê? Porque o problema muitas vezes está instaurado diretamente no cérebro. A compulsão ela começa no cérebro, ela não começa no estômago, né? O estômago é o fim. Então tudo aquilo que leva ela a ter a compulsão é o meio. É isso, exatamente esse processo que tem que ser eliminado, tá? Para que aconteça o quê? Para que aconteça justamente aí uma adequação entre o teu cérebro e o teu corpo, para que você consiga conduzir a tua vida sem vícios, né? Porque assim, alimentação errada, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, entre outros alimentos que causam problemas aí no organismo, sem dúvida é um vício, tá? É um vício como qualquer outro, como cigarro, como álcool, como cocaína, como qualquer outro vício, né? Se você tem o vício de alguma compulsão, isso vai te levar cada vez mais por um processo autodestrutivo, tá? Então, como que funciona? Eu vou falar direitinho para vocês como que funciona esse processo. Qual é o principal objetivo do processo da hipnose de emagrecimento? É a gente desligar um cérebro que existe dentro da tua cabeça, que chama cérebro reptiliano, tá? Ou reptilian brain, ou dinosaur brain, né? Que são o cérebro instintivo, o cérebro pré-histórico, que ainda existe dentro da gente. A gente vai separar em 3 cérebros, tá? O neocórtex, o límbico e o reptiliano, tá? O límbico é o reptiliano é justamente aquele que já vem do nome, né? Que é o réptil, que na formação do mundo, né? No processo de evolução, onde toda a humanidade passa por um processo de evolução. Se a gente voltar lá para trás, né? Na nossa evolução, então ficou um cérebro dentro da gente chamado reptiliano, que é justamente o cérebro que nos dá segurança, é o cérebro que avisa sobre perigos, né?
é o cérebro que te informa que, olha, você vai começar a passar fome, então ele começa a criar sistemas de segurança para você poder sobreviver, né, baseado nas três regras de sobrevivência, né? O ser humano aguenta ficar 3 minutos sem respirar, aguenta ficar 3 dias sem tomar água e 3 semanas sem comer, tá? Então é a regra dos 3 aí de sobrevivência. Então todo o processo reptiliano do cérebro reptiliano, né, ele vai trabalhar nessa situação. E na compulsão ele trabalha justamente assim. Vou te dar uma dica. Uma cobra, por exemplo, né? Quando a cobra sai da toca, ela sai com um único instinto de se alimentar, né, e sobreviver. São esses 2 instintos, ou excretar e até mesmo fazer sexo. Sim, cobra também faz sexo. Quem já viu aí aí nesses Animal Planet aí mostra lá as cobras acasalando. Então é essa programação que o cérebro do reptiliano tem, tá? Que está dentro da gente também. A gente também a gente se alimenta, a gente tem um sistema de segurança. Por exemplo, tu vai atravessar uma rua, né? O teu cérebro avisa, olha, se você não olhar para os 2 lados, você vai morrer, né? Ó, vem carro de lá, vem carro daqui, então você vai morrer. Então ele te avisa, ele é muito rápido, ele age muito rápido, tá? E daí a gente tem o processo límbico, que acontece muito dentro dos mamíferos, por exemplo, um cachorro, né? Que é o processo emocional. Então o cachorro ele sente, ele tem emoções, né? E também tem o cérebro reptiliano, tá? E daí no processo de evolução humana, a gente entra no neocórtex, que é o que nos separa exatamente dos animais, tá? Dos animais e dos répteis. Então o que acontece com a gente? Quando a gente é separado, né, aconteceu esse processo de evolução no que a gente desenvolveu o nosso neocórtex, que foi ali do processo do Homo sapiens, né, que somos nós, há 70 mil anos atrás. Então, quando surge o Homo sapiens, não lembro se é 70 ou se é 30, mas é por aí, tá? Então, quando surge o Homo sapiens ali, a gente começa a desenvolver o processo de planejamento futuro. E a gente começa a distinguir o que? Olha, se eu comer tudo agora, né, pode ser que eu não tenha amanhã. Ou então assim, o processo até de armazenamento, com a descoberta do fogo, né, a gente começou a cuidar melhor dos alimentos, a cuidar melhor da gente. Então veio tudo um processo de evolução que aconteceu. Só que esses 3 cérebros, eles estão ali dentro de você, tá? E existe um problema, que a grande maioria dos seres humanos, vamos colocar assim, 60% a 70% dos seres humanos, estão com o instintivo predominante, tá? Vamos lá, com essa história do Covid, né, esse Covid-19 aí, o que aconteceu com o ser humano? Vamos pensar um pouquinho o que aconteceu com o ser humano, né? Então o ser humano na época das cavernas, ele estava dentro de casa com medo. Ele estava dentro da caverna, quando ele saía, ele já saía com medo, e quando ele encontrava uma árvore frutífera ou algum alimento que ele pudesse ingerir, ele comia até, né, ficar ali totalmente estufado, na verdade, né? Vamos falar assim, estufado. E aí ele corria para dentro da caverna de novo, porque se ele ficasse ali exposto, provavelmente chegaria um dinossauro ou algum outro bicho e comeria ele. Não é assim? Então ele agia totalmente com o processo instintivo, que é o cérebro reptiliano, certo? Perfeito? Quem se identifica hoje? Como que nós estamos? Nós fomos colocados em reclusão, né? Onde nós fomos colocados dentro de casa. A gente sai com medo do dinossauro comer a gente, que hoje é o Covid, e daí a gente sai para quê? Para comprar alimento e voltar para dentro de casa, tá? E isso é muito comum, muito predominante no ser humano. Então, acionou consideravelmente o nosso processo instintivo, né? Então, o que acontece? Se nós não baixarmos a predominância do cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, automaticamente nós estaremos o quê? Construindo uma grande compulsão alimentar, entre outras compulsões que a gente pode desenvolver. Tá? Então, como que é feito o trabalho?
O trabalho é da seguinte forma: algumas hipnoses que foram criadas por mim, baseado em muitos estudos, né? Baseado no estudo da neurociência, sim, né? E baseado também no estudo do cérebro trino, né? Que foi descoberto ali pelo Paul MacLean, né? Em 1970, na década de 70, tá? Então, foi baseado em cima desse estudo, né? Junto com alguns nutricionistas, aí a gente acabou chegando nessas hipnoses que dão grandes resultados, né? Influenciando o trabalho considerável, né? Onde entra a parte de neurocoach, tá? Considerável do planejamento estratégico. Para quê? Para que diminua o trabalho do cérebro trino, para que ele não se torne tão instintivo, a pessoa não se torne tão instintiva e automaticamente se torne tão compulsiva no processo, tá? Então é feito todo esse trabalho, onde a gente vai, de fato, montar um planejamento estratégico, né? Principalmente no processo alimentar, né? Vai fazer esse acompanhamento através da hipnose para retirada da compulsão do inconsciente, trabalhando diretamente no processo inconsciente. Para quem não sabe, né, o teu consciente depende 80% do teu inconsciente. Então tudo aquilo que é colocado dentro do teu cérebro, dentro do teu inconsciente, automaticamente durante o dia você vai começar a ter pensamentos, né, em relação àquilo que existe dentro do teu inconsciente, influenciando consideravelmente no teu consciente no dia a dia enquanto você está acordado, tá? Então é muito importante o trabalho da hipnose por causa disso. Hipnose não é ferramenta do diabo, como muita gente pensa que é, né? Eu trabalho com algumas pessoas que são cristãs, então elas acham que hipnose é coisa do diabo. Não é. Coisa do diabo é de fato ter compulsão, ficar com 120 quilos, 130 quilos, continuar ansioso, continuar tendo depressão, continuar tendo uma vida sem sucesso, desregrada, né? Problema no casamento. Tudo isso é coisa do diabo, menos a hipnose, tá? A hipnose vai te auxiliar, né? É uma ciência que vai te ajudar muito a desenvolver o teu inconsciente e fazer com que você se torne cada vez mais próspero, cada vez mais abundante no teu processo. Não confundam as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então é muito importante desmistificar esses processos e colocar bem afinco, né, aprofundar, né, colocar profundidade no que é o trabalho, qual é o trabalho que está sendo feito. Então, o processo de hipnose de emagrecimento é justamente isso, onde ele vai trazer grandes resultados, né? Prova disso aí as centenas de pessoas que já estão fazendo esse processo, e eu posto toda semana os resultados dessas pessoas para que outras possam se beneficiar. Porque, gente, ter compulsão, ter obesidade, não existe obeso saudável, tem que entender isso, né? Já diz lá o nosso doutor Oswaldo Neto, que é um grande nutricionista aí, não existe obesidade saudável. Toda pessoa que tem processo de obesidade, ela tem um grande risco de ter grandes doenças consideráveis, como câncer, como infarto, diabetes. Então é muito complicado o processo de obesidade, principalmente nas crianças. Alberto, eu posso trabalhar hipnose de emagrecimento em crianças? Com certeza, nós temos crianças hoje que estão fazendo esse processo, também estão tendo grandes resultados. A diferença é que os resultados de crianças, né, tirando os meus filhos, que às vezes eu posto algumas coisas, eu não posso ficar aí colocando na internet, tá? Eu não faço isso. Mas o adulto, ele mesmo muitas vezes se expõe, ele gosta de mostrar o resultado dele para outras pessoas, então a gente acaba postando, tá bom? É muito importante. Então, voltando lá, a gente separa em dois grupos, né? O cérebro reptiliano, a gente trabalha em cérebro executor, e o cérebro que é o límbico e o neocórtex, que a gente separa em planejador, tá? Então, o que vai acontecer com esse processo? Por que ele dá tanto resultado? Porque a gente vai ativar consideravelmente o processo inconsciente de planejamento no seu cérebro. É isso que vai diferenciar. Diminuindo o cérebro reptiliano ou instintivo pré-histórico,
diminuindo esse cérebro e automaticamente a fome vai diminuir consideravelmente, a ansiedade, os instintos, né? Por exemplo, quando a pessoa se sente ameaçada, ela se torna uma pessoa agressiva, né? Assim, ameaça às vezes em conversa, no trabalho, né? Por que as pessoas são emocionalmente abaladas? Justamente por causa disso, né? Existe outra situação que a gente explica muito, que é a pirâmide de Maslow, que ela também faz uma grande diferença na nossa vida. Entender qual o processo dessa pirâmide de Maslow não tem nada a ver com a pirâmide alimentar, né? A pirâmide de Maslow, onde Maslow foi um estudioso, psicólogo que hierarquizou o processo fisiológico, né, que teve grandes resultados, principalmente na Revolução Industrial, onde as pessoas elas começaram a entender melhor, principalmente os donos de indústrias começaram a entender melhor se alimentasse e suprisse as necessidades fisiológicas do ser humano, o ser humano teria muito mais produtividade, tá? Então tudo isso é explicado na primeira consulta. A primeira consulta que é feita aqui, é feita uma anamnese para poder entender melhor sobre a fisiologia do ser humano, e aí é traçado um processo de hipnose, tá? Alberto, devo descartar a nutricionista? O nutricionista? Nunca. O nutricionista é uma coisa, o nutricionista vai cuidar de todo o processo de nutrição. Aqui nós vamos cuidar do processo do quê? Do processo mental, através da hipnose e do planejamento de neurocoaching, tá bom? Bem explicadinho, eu acredito que dê para entender legal. E agora, se você se identifica com algum processo de compulsão na sua vida, me procure, que nós vamos estar aí trabalhando junto e com certeza atingindo os grandes resultados. Um grande abraço para todos vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus. Até mais.